Neste tempo, gostaria de dar uma olhada no livro da série da História da Redenção, neste estudo bíblico intitulado O Mistério da Maravilhosa Glória, o Tabernáculo e a Arca da Aliança. Este estudo fará uma revisão geral do significado do tabernáculo, em como é cumprido em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo, e como ela é aplicada a nós na redenção. Por isso que o título deste estudo é o tabernáculo, o caminho da salvação, o caminho da redenção. A passagem principal é Êxodo capítulo 25, versículo 8 a 9. Êxodo capítulo 25, versículo 8 a 9. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Deus instruiu a Moisés na sua sexta ascensão para construir um tabernáculo. Nesse ponto, Moisés deveria subir ao Monte Sinai para falar com Deus. Mas depois da construção deste tabernáculo, Deus descia no meio do seu povo, se encontrava com eles e falava com eles. E Deus diz: Eu descerei para habitar com vocês, mas eu quero que construa um tabernáculo, um lugar de habitação. Tem duas palavras em que podemos tomar nota aqui: o santuário e o tabernáculo. Deus disse que eles construam um santuário para mim. O santuário é Migdash. Kadash ou Kodesh significa santo dos santos. Mikdash significa o lugar do santuário ou da santidade. Deus quer que o seu povo construa um lugar de santidade para que ele habite ali, para que Deus desça e esteja com o seu povo. A palavra hebraica para tabernáculo é Mishkan. Khan significa estender a tenda para acampamento ou habitação. Mishkan significa o lugar de habitação ou o lugar de estender a tenda. Quando a habitação é encontrada, a glória Shekinah, a glória, a santidade, de onde provém o termo Shekinah. Este é o lugar da habitação de Deus. E também disse em Êxodo 25, versículo 22, que ali no tabernáculo, sobre o propiciatório, me encontrarei com o meu povo e falarei com ele e lhes instruirei. E também em Êxodo 29, 43 até 46, para que eu habite no meio deles, para santificar este lugar. Construa este lugar, santifica-o, faça para mim poder ver e habitar com vocês. Muito significativo porque desde a queda da humanidade, a humanidade já não era capaz de vir na presença de Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Antes da queda, eles ficavam com Deus, habitavam com Deus e caminhavam com Deus, falavam com Deus. Mas depois da queda, eles já não eram capazes de se aproximar da presença de Deus. E aqui Deus diz que eu virei e habitarei no meio de vocês. Virei para falar com vocês. A minha oração é que eu e tu sejamos capazes de construir este tabernáculo, um templo espiritual, onde podemos estar com Deus e habitar com Deus. Isto prefigurava a vinda do Senhor Jesus Cristo, que viria e habitaria com a humanidade para estar e falar conosco. E Deus dá a instrução de se construir segundo o modelo que Ele nos dá. Padrão é modelo, uma imagem, uma forma, réplica. E padrão ou modelo implica que Ele requer que façamos uma réplica, uma cópia do que está lá no reino dos céus. E fala de como Jesus iria descer dos céus para esta terra, para nos mostrar o que
de se estar no céu. Deus nos céus é uma indicação da obra redentiva de Deus. Através da toda a Bíblia, através da história da redenção, Deus chama o seu povo e lhes dá uma aliança, promessas acerca da vinda do Messias. Algo comum acerca da obra da redenção para com o seu povo é que ele diz ao seu povo para construir alguma coisa. A Noé, ele diz que ele construa uma arca. Para Moisés diz para construir um tabernáculo. Para Davi, ele diz para construir um templo, junto com seu filho Salomão em Jerusalém. E assim se desenrola a comunicação de Deus com o seu povo. Tudo isso prefigurava Jesus Cristo que viria, e ele seria o centro da presença de Deus e a obra redentora de Deus, a obra da salvação e de julgamento de Deus. Assim como a arca de Noé, que tornou-se o centro da salvação do povo de Deus e julgou o mundo. Deus diz a Moisés para construir o tabernáculo de acordo com este modelo. E qual é o modelo? Que é a verdadeira imagem. É o próprio Jesus Cristo. Ele chega e diz que destrói este templo, eu a reconstruirei em 3 dias. Eu ressuscitarei no 3º dia. Encontramos isso em João capítulo 2, versículo 19 e os versículos seguintes. Mais tarde, os discípulos descobriram que Jesus estava a falar acerca do seu próprio corpo. E Jesus é o verdadeiro templo. Todos estes tabernáculos e templos eram cópias e sombra daquilo que Jesus seria. Então, hoje, vamos meditar no tabernáculo, o caminho de volta para Deus. O tabernáculo, como já mencionei anteriormente, é o padrão para a restauração do Jardim do Éden. Por isso, é o meio pelo qual podemos voltar ao Jardim do Éden. Agora, este é o desenho do tabernáculo. Podemos ver que este é o portão, este é o altar de sacrifícios. Temos aqui a bacia, aqui o lugar santo e aqui o Santo dos Santos. Este Santo dos Santos é o lugar em que a presença de Deus é encontrada, assim como era o Jardim do Éden em que se encontrava o Adão. Quando o homem pecou, foi expulso da presença de Deus. E fora colocado de acordo com o relato de Gênesis, um querubim com uma espada flamejante para proteger a árvore da vida. Nesta cortina aqui que divide o caminho para o Santo dos Santos e separa o Santo dos Santos do lugar santo, foram feitas 2 imagens dos querubins. Depois que Adão e Eva foram expulsos, em Gênesis capítulo 4, os descendentes de Adão, o Caim e Abel, foram ensinados a trazer sacrifícios e oferendas a Deus. E no caso de Caim, ele falhou em dar a oferta condignamente a Deus. Por si, Caim saiu da presença de Deus e foi para longe da presença de Deus. E este basicamente é o caminho da queda que os homens tomaram. Sair da presença de Deus. Ir para longe da presença de Deus. Precisamos saber é que nós todos nascemos aqui fora da presença de Deus. E santificam este lugar. E o que nós precisamos é voltar. Precisamos voltar ao santo e até a presença de Deus. E é através do tabernáculo que Deus nos mostra como podemos voltar. Precisamos entrar pela porta para voltar. Precisamos encarar o altar dos sacrifícios, a bacia da purificação. Precisamos entrar pelo lugar santo e atravessar a cortina. Chegarmos até a presença de Deus, onde podemos nos alimentar da árvore da vida de novo. Vamos meditar nessas coisas uma por uma. Como é que podemos chegar até lá? Jesus é o nosso caminho.
O tabernáculo, mesmo que tenha sido dado no Antigo Testamento, prefigura a Jesus, para que possamos encontrar a Jesus e encontrar o caminho de volta. Ele é o único meio pelo qual podemos voltar para Deus, de acordo com João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para que possamos nos voltar a Deus, precisamos encontrar a Jesus. João capítulo 1, versículo 14, diz que a palavra tornou-se carne e habitou no nosso meio. E nós vimos a sua glória como a glória do único unigênito Filho de Pai, cheia de graça e de verdade. Diz que a palavra transformou-se em carne e habitou no nosso meio. A palavra habitou no nosso meio. Essa palavra habitou em grego é esclametio e vem da raiz hebraica Shekinah, o que significa estender a tenda. A palavra e estendeu a sua tenda no nosso meio. Tabernaculou-se no nosso meio. Desde o início, Jesus é apresentado como o tabernáculo, a presença de Deus que desceu e estendeu a sua tenda no nosso meio. E neste tabernáculo há glória e a verdade. Em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu Jesus, esta foi a sua confissão. E veja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo eram de cordeiros. Então João Batista declara que Jesus veio como um cordeiro. Jesus veio como um tabernáculo e veio como um cordeiro. E ele é também apresentado como templo em João capítulo 19, aliás, capítulo 2, versículo 19 a 21. E em Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14, ele é apresentado como sumo sacerdote que faz oferendas no templo a nosso favor. Então vamos agora pensar no portão. Se queremos chegar na presença de Deus, a primeira coisa que precisamos atravessar são os portões. Tem 3 portões no tabernáculo. Os portões dos átrios, aquilo que é a entrada da tenda, que é o santuário para o lugar santo, e a cortina do Santo dos Santos. Nós precisamos atravessar estas 3 portas. Por isso que em Salmo 118, versículo 19 a 20, abra para mim os portões de justiça. Eu entrarei por meio delas e darei ações de graças ao Senhor. Este é portão do Senhor, os justos entrarão através dela. Que eu e vocês sejamos capazes de entrar através deste portão. Isaías capítulo 26, versículo 1 e 2 também diz algo relacionado. Diz que naquele dia esta canção será entoada na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte. Ele levanta muros para a nossa segurança. Abre os portões para que a nação santa possa entrar. Aquele que permanece fiel. São apenas os justos que entrarão através deste portão. Em Mateus 7, versículo 13 a 14, diz que entrai pela porta estreita, porque a porta é larga e o caminho grande que leva à destruição. E tem muitos que entram por ela, porque a porta é pequena e estreita que leva à vida, e são poucos que a encontram. Serão poucos os justos que serão capazes de entrar através desta porta. E quem são? Nós não temos esta justiça. São aqueles que recebem essa justiça através de Jesus, através do seu arrependimento e fé nele. Jesus é o portão. Como é que entramos? Nós viemos a Jesus. Ele declarou claramente que é o portão da salvação. Capítulo 4, versículo 12,
porque não há salvação em ninguém mais, porque não há nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual os homens possam ser salvos. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 20. Portanto, os irmãos, assim como temos a confiança de entrar no lugar santo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos inaugurou através de cortina, que é a tua carne. Jesus foi quebrado por nós, é como se fosse aquela cortina ou véu sendo cortado para que nós pudéssemos entrar. Ele é o único que abre a porta para nós. O próprio Jesus diz em João capítulo 10, versículo 9: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, ele será salvo. Ele irá entrar e sair e encontrará pastos. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É apenas através de Jesus que podemos entrar e ter acesso à presença de Deus, nosso Pai Celestial. Segundo Jesus, é a porta aberta para todos que creem. A porta está aberta, mas apenas para aqueles que creem. João 3, versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Santo dos Santos é o lugar onde a árvore da vida, de onde recebemos a vida eterna, dado por Deus. Romanos 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu oro para que tu e eu possamos entrar através de Jesus, possamos confessar a nossa fé em Jesus para que possamos entrar. Fora de tabernáculos, há o quê? Há ursos, há bestas, há animais selvagens, há os animais devoradores. Está cheio do pecado e maldade. Vamos entrar por confessar a nossa fé em Jesus Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 3. E ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus para o povo e vocês próprios não entram e não permitem com que as pessoas que queiram entrar possam entrar. O que segue é o altar de sacrifícios. A outra coisa que precisamos nos confrontar com ele é o altar de sacrifícios. O altar de sacrifícios. Vamos ver em Êxodo capítulo 27, versículo 1. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. Jesus, o sacrifício expiatório que fora entregue no altar da cruz. O altar de sacrifício representa a cruz de Cristo. Por que a cruz é representada pelo altar de sacrifício? A crucificação fora desenhada pelos romanos para matar aqueles que eram criminosos de alto grau. A forma mais cruel que a humanidade já pensou no Oriente Médio. Fora desenhado para trazer mais dor, uma dor excruciante, que duraria muito tempo antes da pessoa morrer. Jesus morreu no dia, mas as pessoas que eram crucificadas lá na cruz não morriam no mesmo dia. Sofriam por um espaço de 3, 4 dias, até mesmo uma semana. Na cruz, onde os pés da pessoa crucificada devem descansar, porque quando é crucificado, as mãos são abertas e a pessoa está sufocando-se. A caixa torácica sobe para cima e causa o sufoco. Ainda que não tenham muita força, elas podem puxar com os pés para conseguir respirar. É porque não têm forças, poderiam descair e o processo repetia-se continuamente. Muitas vezes não morrem por causa do sufoco,
mas sim por causa dos raios solares. O calor solar causa com que os seus órgãos possam arder por dentro, porque eles não recebem a água. Eles morrem de sede de água e fora pelas queimaduras do calor solar. Os seus órgãos começam a ferver por dentro e eles explodem. Este é o altar dos sacrifícios queimados. O altar dos sacrifícios é encontrado no Antigo Testamento, onde o animal é esmolado, é retirado o sangue, a cabeça é cortada, as patas são cortadas, a barriga é aberta e aquelas coisas interiores são removidas e assim são queimados. Por isso que na cruz, na cabeça tinha a coroa de espinhos. As mãos, ambos os pés tinham sido pregados. Jesus foi forrado no seu lado. O seu sangue verteu da cruz. Por isso que a crucificação é idêntico ao altar dos sacrifícios. Jesus tinha que morrer na cruz. Muitos animais tinham que morrer nesse altar de sacrifício no Antigo Testamento para que a expiação fosse disponibilizada. E Jesus disse: venham a mim, eu sou a porta, venham atrás de mim, eu vos darei a expiação. E é isso que Jesus nos dá. De acordo com Êxodo, versículo 18 a 21, temos que nos confrontar com a bacia de bronze. Essa passagem diz: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar e a porá entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavarão com água para que não morram. Ou quando se chegar ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão as mãos e os pés para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações. Só aqui, antes de ele entrar no lugar santo, devem se lavar. Jesus deixou claro que ele é o doador da água viva. Em João capítulo 3, versículo 5, Jesus diz ao Senhor Nicodemos que para que nós possamos entrar no reino de Deus, precisamos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E esta água é aquela água que lava os nossos pecados. E Jesus explica ainda mais no capítulo 4, versículo 14. Jesus está falando com esta mulher samaritana: qualquer que beber da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe dou se transformará nele uma fonte de água que flui para a vida eterna. E aqui Jesus está falando de água eterna. E mais tarde, no capítulo 7, versículo 37 a 39, isto acontece durante a festa dos tabernáculos. Durante este tempo, as pessoas estão orando pela água. E Jesus vem no templo e diz, as escrituras relatam, agora no último dia, no grande dia da festa, Jesus levantou-se no seu meio e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Mas ele falou isso acerca do Espírito. Aqueles que crescem nele iriam receber, porque ainda o Espírito não tinha sido dado, porque Jesus não tinha ainda sido glorificado. Jesus está falando acerca da água que receberão as pessoas que creem nele. E estas águas lhes darão a vida eterna. E ele diz, este é o Espírito Santo. Depois de receber o perdão dos nossos pecados através da cruz, o que precisamos de receber é o Espírito Santo. Precisamos receber o Espírito Santo para sermos capazes de entrar no lugar santo. Precisamos receber o Espírito Santo para nascermos de novo. Precisamos receber o Espírito Santo para que possamos entender a palavra. Como Jesus falou, eu lhes envio o Espírito da verdade.
Espírito que lhes ajudará. Mesmo Jesus ter partido, aqueles que recebem o Espírito, recebem aquele que irá lhes ajudar a entender as palavras de Jesus. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 1 a 2, vemos as águas da vida partindo do trono de Deus e do Cordeiro e dando vida à árvore da vida. Plantação que está em ambas as partes, ou ribeiros do rio. No templo de Ezequiel, vemos o rio da água fluindo do santuário, fluindo da presença de Deus, simbolizando aqueles rios que fluem a partir do jardim do Éden e irriga a toda a terra. Como estes, os rios de água viva fluem do templo de Deus, que é esta nova Jerusalém, e dão vida. Que você possamos receber esta água. Esta água é a palavra, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Quando entramos no lugar santo temos a mesa dos pães da preposição, o candelabro de ouro aqui no lado esquerdo, a mesa dos pães da preposição. Vemos isso em Êxodo capítulo 25, versículo 23. Também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Versículo 30. E sobre a mesa porás o pão da preposição perante a minha face continuamente. E Jesus Cristo é dos céus. No lugar santo é aqui que recebemos o pão, recebemos a bênção da luz. Afinal, qual é este pão? Jesus disse: eu sou o pão que veio do céu. Em João 6, versículo 51, Jesus diz que eu sou o pão vivo que veio dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão também que eu dou dá a vida eterna. E este pão é o meu corpo. Que na ceia Jesus apresenta o pão e diz que este é o meu corpo. E Jesus diz que se vocês não comer o meu corpo e beber o meu sangue, não terão vida em vocês. Diz que o pão que eu darei pela vida do mundo é o meu corpo. Assim como o maná que Deus deu no deserto para o seu povo. Jesus é o pão vivo que veio dos céus para nos alimentar e nos dar a vida. O candelabro, vemos isso em Êxodo capítulo 25, versículo 31. Se fará este castiçal, o seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs, as suas flores serão do mesmo. No versículo 37 diz: também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de frente dele. E Jesus reivindica ter esta luz. Jesus é a luz. Quando olhamos em João capítulo 1, versículo 4 diz: e nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida é a luz que vem do céu. Este é um tema muito importante no Evangelho e é proeminente no livro de João, que Jesus é a vida, que Jesus é a luz da criação em Gênesis. Esta luz foi a primeira coisa que fora criada. A luz não provém dos raios solares, não é uma luz natural. Esta é a luz da glória de Deus, a luz da palavra de Deus, que dá vida, é a luz que nos habilita a ver, é a luz que nos transforma e nos faz chegar ao reino dos céus. E Jesus diz que ele é a luz do mundo. Jesus diz que aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus diz o mesmo em João capítulo 8 e aqui também no João capítulo 9. E vemos também o altar do incenso
no lugar santo. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. E no versículo 6 diz: E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Isso se torna mais próximo ao aquilo que é a arca de aliança, que se encontra no Santo dos Santos. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 3 a 4, esta passagem nos diz que este incenso representa as orações dos santos. Desta forma, no lugar santo temos o pão. Precisamos nos alimentar deste pão para receber esta vida. A luz é a palavra que nos é dado. No início era a palavra, e esta palavra era a luz dos homens. É um processo, um estado na nossa vida de fé, depois de sermos nascidos de novo e perdoados os nossos pecados. Depois de recebermos o Espírito Santo, chegamos a entender e nos alimentar da palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus para chegarmos a entender e crermos na palavra de Deus. Assim podemos nos achegar no Santo dos Santos. Mas antes de chegarmos no Santo dos Santos, temos o altar do incenso. E este altar do incenso representa as orações dos santos. E depois disto encontramos o véu. Êxodo capítulo 26, versículo 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E glória a Deus, Jesus nos abriu este véu para que possamos entrar por ele. É Marcos capítulo 15, versículo 37 a 38. Jesus dando expirou e o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Já somos capazes de nos achegarmos ao trono da graça, ao trono da misericórdia, pela razão de Jesus ter morrido por nós. Quando Jesus morreu, seu corpo foi quebrado. Esta senda, o véu foi rasgado de cima para baixo. Por último, vamos ver a Arca da Aliança. Vamos para Êxodo capítulo 25, versículo 10. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Hebreus capítulo 9, versículo 4 diz que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Os 3 entes naquilo que é a Arca da Aliança. Primeiro, a jarra de ouro de maná. Segundo, temos as 2 tábuas de pedra da aliança, do testemunho dos 10 mandamentos. Terceiro, temos a vara de Arão que floresceu. Jesus é o comprimento desta arca da aliança, é o comprimento da aliança. Jesus é o comprimento da presença de Deus no centro da expiação. Olhando para estes 3 itens, Jesus é o verdadeiro pão dos céus, é o verdadeiro maná. Ele é aquele que desceu dos céus para nos dar a vida. Isto fala acerca da encarnação de Jesus. As 2 tábuas dos 10 mandamentos representam a plenitude da palavra de Deus. Jesus é a palavra, ele é a verdade e a graça. Ele é o cumprimento da palavra de Deus, é a palavra que desceu de Deus para nós.
e que nos dá a vida eterna. E a vara de Arão que floresceu representa a ressurreição. Era uma vara morta, uma vara seca, mas floresceu, significando a plenitude de vida na presença de Deus. E isto fala da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esta arca da aliança sobre a qual a presença de Deus desce. Este é o próprio Jesus, através do qual possamos nos encontrar com o Pai Celestial no céu. É por isso que Jesus é o cumprimento da aliança. Ele é a presença de Deus e o centro da expiação. Ele é a arca da aliança. E Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Este tabernáculo é acerca de como nós nos achegamos ao Pai. A restauração e a redenção do nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai no jardim do Éden. Jesus que vem como tabernáculo, o caminho pelo qual podemos voltar ao Pai. E ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, significando que ele é a porta. Ele abre-nos o caminho através do seu sacrifício e expiação. Ele é a porta porque permite-nos entrar através desta porta para o lugar santo. Ele nos dá o seu Espírito para que tenhamos o entendimento e comamos do pão, assim como receber a luz. O lugar santo é a verdade. Nós entendemos a verdade de Deus. Ao comer o pão da vida e receber esta luz. E isto nos capacita a ver. Depois entramos no Santo dos Santos, onde há vida que Ele doa, sempre que nos encontramos com o Pai. E assim Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho da redenção e salvação. Eu oro para que tu e eu possamos encontrar esse caminho de volta a Deus através de Jesus. Possamos ser lavados e purificados através do sangue de Jesus e através da cruz, e que sejamos capazes de entrar no lugar santo, que a tua vida e a minha, este lugar santo onde podemos entender e comer do pão da vida, e recebermos a luz. É através desta palavra que recebemos que possamos fazer com que as orações sejam elevadas ao Deus dos céus. E assim Deus nos permitirá entrar na sua presença, quando Ele descer do seu trono para nos dar esta vida. E sejamos capazes de nos encontrar com o nosso Pai através de Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso amado Pai Celestial, te agradecemos por nos proporcionar este tempo, para que possamos entender que Jesus é o nosso caminho. Jesus é a verdade e a vida. Através de Jesus Cristo, ajuda-nos a receber a vida eterna. E possamos receber essas águas eternas, o Espírito Santo, para que possamos chegar a te entender assim como a tua palavra. Que sejamos capazes de nos alimentar da palavra da vida. Que possamos receber essa luz, a luz eterna, que nos dará a vida eterna. Obrigado pela sua graça. Obrigado por este seminário. Que muita gente possa receber a vida através deste seminário. Através deste seminário, ajuda-nos a receber a palavra que é propícia para o tempo em que vivemos, para que possamos capazes de fazer a obra. Obrigado pela sua graça. Pedimos tudo isso no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, com ações de graça. Amém.